As hepatites são muito importantes, só que elas não são vacinas especiais para o maior de 60 anos. Por quê? Existem duas hepatites muito importantes que têm vacina, hepatite A e hepatite B, né? A hepatite A, ela provoca aquela hepatite aguda, que quando a gente era criança também era cheia em Belo Horizonte, né? Nem sempre com icterícia, então a maioria que teve hepatite A nem sabe que teve, né? E ela é arriscada, um percentual muito pequeno de quem tem hepatite A aguda pode evoluir para uma forma muito grave. Era a principal causa de transplante hepático por doença aguda no Brasil, era a hepatite A. Depois a vacina foi incluída no SUS para as crianças e a doença diminuiu de forma espetacular, né? O que a maioria acha é que na nossa idade é pouco comum que um de nós não tenhamos tido hepatite A. Então ela não é contraindicada, mas não é considerada. Mas eu posso fazer uma sorologia para ver se eu já tive hepatite A e então vacinar, né? Se for fazer isso, eu vacinaria de uma vez, porque é uma vacina muito segura, uma vacina morta, e tira sangue, faz não sei o quê, não. Mas não é uma vacina especialmente indicada para nós. A outra hepatite muito importante é a hepatite B. Hepatite B, ela é diferente. Geralmente, na fase aguda, não tem complicação. A pessoa se recupera, tal. Só que o vírus da hepatite B, ele continua no organismo de alguns que tiveram hepatite B, igual o da catapora fica, só que ele fica nas células do fígado. Então, uma parte de quem teve hepatite B se torna portador crônico do vírus, pode ter cirrose hepática pelo vírus, e nós ficamos muito surpresos que, após controlar a hepatite B, e no Brasil fez um programa lindo na Amazônia, que era uma região hiperendêmica, a China, Taiwan, regiões hiperendêmicas, o câncer hepático praticamente desapareceu. Então, nós aprendemos que a maioria dos casos de câncer hepático eram em pessoas que ficaram portadoras de hepatite B. Só que aí, na epidemiologia, vem a mesma coisa. Quais são as formas de transmissão? Transfusão sanguínea, contato sexual. Hepatite B se transmite de várias formas. Mas muitos de nós não complicou, se livrou do vírus, né? Então, tem um exame também, o anti-HBC, que te fala se você teve hepatite B ou não teve. Poderia pensar em vacina. Pode, com certeza. Todas as hepatites, aliás, muitos casos de hepatite B em Belo Horizonte, a gente descobria quando adolescente internava com hemorragia e tal lá no CGP. Ictérica, hemorrágica, isso é febre amarela, isso e aquilo. Quando você ia ver, já era uma manifestação de hepatite B crônica. E a família não relatava um caso de hepatite aguda no passado. Então, você pode ter uma infecção aguda assintomática, mas isso não te livra de ficar portador do vírus. Então, todas as vacinas, eu não tendo tido a doença, são importantes, né? O conceito hoje é que é para a vida toda. Para a vida toda. É uma vacina muito eficaz e muito durável. Ok? Pois não. Qual? Porque só tem um produtor no mundo. O país que não investe em ciência e tecnologia vai pagar caro o resto da vida dele. Zoster é europeia.
Hoje, essas grandes indústrias, elas não têm país, né? Elas são plurinacionais. Mas a maioria da produção da GlaxoSmithKline, que faz a vacina, é na Bélgica. Tá? Mas tem fábricas em outros países também. Com certeza. Todo mundo pegava. Bem menor, porque eles estão vacinados. Daqui talvez uns 50 anos, se espera que os zóster desapareçam. Agora, a médio prazo, alguns acham que vai piorar. Por quê? Vamos dizer que eu tenha tido catapora com 10 anos, 6 anos. Meu filho mais velho teve catapora, e eu cuidei dele. Então, é uma forma de eu ter um reforço natural. Eu não tive catapora de novo, porque eu já tinha tido, mas eu tive contato com o vírus. Quando você controla a doença na criança, o que acontece com os adultos idosos? Eles não têm mais contato com o vírus. Então, a imunidade dele para o vírus cai mais depressa ainda. Então, tem alguns autores, isso não é consenso, que acham que nós vamos passar por um período de aumento dos zóster, para depois indo chegar às gerações vacinadas e ele começar a desaparecer. E a Covid Nós vimos mais zóster pós-Covid. Muita coisa a gente viu mais pós-Covid, né? Mas é uma coisa episódica. O zóster já vinha aumentando e se tornando um problema de saúde pública há muito tempo, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você vacina zóster, o plano de saúde repõe, porque é interesse que você não tenha zóster. Tá? Então, os países, cada um a seu modo. O Reino Unido, ele disponibiliza vacina zóster para a população. O Reino Unido tem uns esquemas estranhos, fala assim, 65. Aí você tem que ir lá. Mas você não foi com 75, agora é só com 70. Com 66. Uns esquemas assim que os ingleses entendem, a gente... Então, a maioria dos países países desenvolvidos tem oferecido para a população, porque é muito mais caro e mais sofrido você ter zóster do que a vacina. Não, ela não transmite muito, não. Uhum. Sim, sim, ocorre. Atualmente, a partir de 60 anos, a gente não considera, já teve catapora, não teve, vacinou, a gente recomenda para todo mundo. Tá? Agora, durante muito tempo, a vacina catapora foi usada em dose única. Foram 2, né? Ele pode ter tido zóster brando até pelo próprio vírus da vacina, mas é muito brando. Eu teria que tomar a minha vacina segunda de pneumonia agora. Uhum. Eu posso esperar 20, agora isso está muito pertinho, né? E a de 5 anos, pode esquecer? Aí, se você fizer 20, esquece a 23. E a 23 é danada para dar reação, né? Dói para caramba. Então, veja bem, o que ela perguntou é muito importante. Entre doses de vacina, eu tenho um tempo estipulado, né? E geralmente é um tempo mínimo. Não tem problema passar um pouco. O problema é você pegar a doença antes, mas... Vamos dizer, eu fiz zóster hoje, marcou a minha para daqui 2 meses, eu estava viajando tal, vim com 3 meses. Funciona do mesmo jeito. Então, tem esse intervalo entre doses da mesma vacina. Agora, o que ela perguntou foi intervalo entre as vacinas. Nenhuma que nós falamos aqui atrapalha a outra. Você pode fazer qualquer intervalo.
As vacinas que precisam intervalo são as de vírus vivo, tríplice viral, dengue, catapora. Essas ou eu faço no mesmo dia, ou eu tenho que esperar um mês para fazer a outra. Mas essas vacinas que nós estamos tratando aqui são todas mortas, então elas não interferem em outras vacinas. Tá? Meningococo, para a nossa idade, é dito o seguinte: é muito raro doença meningocócica na nossa idade. Agora, se ocorrer, o percentual de óbito é muito grande e de sequelas também. Então, assim, se eu fosse um gestor público, eu jamais vacinaria idoso contra a doença meningocócica, porque eu tenho que dar conta de tudo, dos antihipertensivos, do diabético, de tudo. Mas, do ponto de vista individual, eu fiz. Tá? Então, eu já vou atender aí. Ela fez a pergunta da questão das 5 anos para 23. Por que eu espero 5 anos? Porque se eu fizer outra dose com tempo menor, é muito reatogênico. Causa muita reação. Então, se chegou a 20, já tem 1 ano que eu fiz a 23, você pode fazer tranquilo. Protegida por uma vacina que, por exemplo, não evita pneumonia. Ela evita formas graves de pneumococo. A pneumo 23 é bem inferior. Acredito que, chegando a 20, a tendência dela é não ser usada mais, né? Desculpa, a meningite? Não escutei. De meningite. Meningite é que eu falei que, embora a doença seja muito rara, né, quando acontece ela é grave. Então, faz sentido vacinar. Agora, a mensagem que eu tentei passar para vocês foi a seguinte: essas aqui são as prioridades. Tá? Se nos próximos 5 anos eu tiver uma doença grave, o que é mais provável? Que seja doença meningocócica ou que seja VSR, pneumococo, Covid. Mais provável essas aqui. Essas vacinas são as prioritárias para nós. Agora, colocar calendário em dia, não deixar o reforço do tétano, fazer o que não fez, tudo bem. Mas isso aqui, de 10 em 10 anos. Em vez de fazer 23, daqui você faz a 20. Pronto, acabou. Hein? Setembro. Segundo a Pfizer. Né? Senão... você não precisa mais esse esquema de 13 mais 23. Faz só a 20 e pronto. Tá bom? Bom, gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela convite.